Eu tenho uma compreensão de que a questão das ciências sociais, depois humanas, que primeiro as ciências sociais na área da saúde, ela tem uma história, né? Houve, assim, de início, uma incorporação da antropologia na saúde pública. É muito, mesmo antes da Abrasco, da área da saúde coletiva, a saúde pública já tinha uma presença da antropologia. Posteriormente, e aí eu acho que a Abrasco tem um papel importante, com o desenvolvimento da Abrasco, nós começamos a trabalhar muito mais com a questão da sociologia, depois da política. Então, eu diria, do ponto de vista das ciências sociais, né, isso foi. Depois, aí a questão da preocupação com o território, um pouco da geografia, mas muito mais a ideia de território e com a questão da história. Então, eu diria assim, nós tivemos um processo assim, de incorporação das ciências sociais e depois humanas na Abrasco. Aí a economia, um pouco da filosofia. Então, tem uma história assim, que ela não é tudo ao mesmo tempo. A comissão passa a se chamar Ciências Sociais e Saúde, Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Quer dizer, essa ideia vai vingar lá nos anos 2000, mas já nos anos 70 a gente já estava, vamos dizer, já havia uma abertura, vamos dizer, para outros profissionais que pelo menos estivessem, vamos dizer, vinculados de alguma forma às ciências sociais. Num dos encontros de 74 é que houve uma virada, mesmo antes da Abrasco, da gente começar a discutir sociologia e, principalmente, a incorporação do materialismo histórico e dialético na área da saúde. Quer dizer, isso marca também uma especificidade do campo da saúde, né? Quer dizer, que é um campo que hoje a gente continua afirmando, né, e falando que a saúde coletiva é interdisciplinar, é multidisciplinar, não é? E que para dar conta da complexidade, né, do objeto saúde e doença, você tem que quebrar as fronteiras interdisciplinares ou disciplinares. E esse começo de formação dessa disciplina, acho que foi uma formação mesmo, ele contava com a participação de muitos cientistas sociais. Para vocês terem um exemplo, só no MS tinham 4 médicos, 3 cientistas sociais, que era o Fiore, Amadeu, eu e depois o Roberto Machado, que foi quem trouxe o Foucault. E como médicos tinham o Ezio, o Reinaldo, o Regazzi e a Nina. Era uma situação bastante equilibrada. Mas tinha um problema sério que era o seguinte: o corpo docente era multidisciplinar, mas o corpo discente não era formado só de médicos residentes. E para você ensinar ciências sociais para esses alunos era uma dificuldade, tinha apenas 1 ano para você formar esse pessoal, para se dar uma tintura do que era ciências sociais. Tá? E para mim, na minha cabeça, saúde coletiva sem ciências sociais não existe. Quando eu estava no 2º ano do curso de graduação em Ciências Sociais, eu descobri uma disciplina que se chamava Ciências Sociais aplicada à Saúde, ou aplicada à Medicina, não me lembro exatamente. E eu vim fazer como estudante. E então eu descobri essa área, mais especificamente Sociologia, Antropologia da Saúde, e me encantei completamente. Eu terminei a graduação, vim fazer uma especialização que existe aqui no departamento ainda hoje, que é o aprimoramento em Ciências Sociais aplicadas à Saúde. E nesse momento era 1994. E no meio dessa especialização ocorreu o congresso da Abrasco, em Recife, em 1994. E foi o primeiro congresso que eu fui. Bom, depois disso, em 95, teve uma oficina no Rio da Comissão de Ciências Sociais. Foi uma oficina de trabalho e eu fiquei muito encantado de poder participar disso também, porque eu vi sociólogos, antropólogos, cientistas políticos trabalhando temas específicos da área da saúde. Foi muito bom. Eu acho que é importante a diversidade epistêmica. É importante o trabalho na interface dos saberes. Eu acho que conduz a inúmeras possibilidades
de pesquisas empíricas e teóricas, né? Mas a realização de eventos com essa dimensão, ciências sociais e humanas, pode levar a uma diluição, que, a meu ver, nem sempre é produtiva. A gente já tem uma teoria, a gente já tem um conhecimento produzido, um conhecimento denso, significativo, e temos métodos e temos técnicas de pesquisa. Agora, todo o problema consiste aqui no que constitui a riqueza da própria saúde coletiva, que é a multidisciplinaridade. Então, quando eu fui diretora do INS, uma das minhas preocupações foi exatamente abrir, sabe, a multidisciplinaridade também para os alunos. Foi uma briga interna que não foi fácil, mas eu consegui, e hoje em dia o mestrado e o doutorado do Instituto são multidisciplinares. Saúde é fundamentalmente, acredito que é um tema fundamentalmente por si só multidisciplinar. Não acho, fala-se muita verdade, fala-se muito em multidisciplinaridade, contudo acho que existe um discurso muito mais elaborado do que propriamente uma prática na área. Eu penso que a saúde pensa mais a vida e a questão das condições de vida e adoecimento na sociedade atualmente do que as ciências sociais pensam isso, entende? Então, as ciências sociais não se debruçam suficientemente, estou falando do lugar da onde eu venho, sobre a questão da vida e do adoecimento coletivo. Então, esse campo das ciências sociais em saúde é que tem preenchido esse papel. Então, por conta disso também, eu em todas as edições dos congressos das ciências sociais de saúde, tenho feito o possível para que esse papel cresça mais e mais. Eu sou da área de filosofia. Minha formação, graduação, mestrado e doutorado na área de filosofia, e eu trabalho com história das ciências. E o que a gente tinha percebido é que a área de ciências sociais corríamos o risco de que ficasse um trabalho muito centrado no que seria o campo de discussão mais empírico, de entrevistas, ou bem no campo das ciências políticas. Sentimos, acho que foi uma questão coletiva, necessidade de abrir o campo de reflexão para questões históricas, conceituais, epistemológicas, sociais, no sentido de sociológicas, que não se limitassem a trabalhos só empíricos. E bom, foi assim que foi aberta a área, integrando não só ciências sociais, mas também ciências sociais e humanas em saúde. Lamentavelmente, isso que eu acho que seria a nossa maior contribuição, mas lamentavelmente nem sempre visto assim, e às vezes por algum olhar um pouco enviesado, às vezes, que muitas vezes contribui ao próprio sistema de avaliação. Se pensa que esse estudo de conceitos, essa análise histórica é como perda de tempo. Na década de 90, quando participei um pouco mais ativamente nas organizações, nas comissões das ciências sociais, nós podemos falar de uma multidisciplinaridade muito mais na área de uma junção entre uma sociologia, uma política, alguma coisa relacionada com história, uma coisa especificamente, não constituía realmente uma discussão propriamente multidisciplinar. Eu fiz medicina, a Roseni fez enfermagem, então existia um certo incômodo, mas a gente conseguiu chegar a um acordo, né? Que a gente está trabalhando com uma área que é necessariamente híbrida, né? Quer dizer, ciências sociais e humanas em saúde.
e que, portanto, a gente admite diferentes trajetórias, né? Não é qualquer pessoa, também não é simplesmente pelo fato da pessoa vir da área de ciências humanas que ela já está automaticamente habilitada, já seria reconhecida como par na área se não tiver tido nenhuma trajetória de pesquisa e de trabalho dentro das ciências sociais, dentro da área de saúde, né? Então, um pouco a lógica que a gente trabalha foi essa: alguém que ou teve formação ou que está tendo alguma atividade, mas de qualquer maneira tem alguma produção científica, acadêmica, que mostre que tem uma inserção na área. Não dá para usar a mesma fita métrica para todo mundo, existem diferenças, né? Quer dizer, então a gente fez um estudo mostrando, por exemplo, a diferença que você tem do número mediano de autores em artigos da área de epidemiologia e da área de ciências humanas, por exemplo. Então a gente tem tentado fazer todo um esforço, né, de manter a área de saúde coletiva junto, ao mesmo tempo reconhecendo as especificidades e as necessidades que grupos diferentes têm.